Bom dia. Bom dia, professora. Tudo bem com você, Isabela? Tudo, professora. É a senhora? Também estou bem. Alguém tem alguma dúvida do exercício que eu deixei lá nas mensagens? Professora, Oi. a senhora passou umas atividades de saúde do trabalhador nas sessões, só que Hum. não tem o dia para ser entregue. Ah, da ética? E não, sem ser a ética moral. A Eu não senhora postou coloquei uns a data? questionários. Não, a senhora colocou uns questionários nas unidades. Ah, Unidade 3 e unidade 2, se eu não me engano. sim. Tá, não, aquele lá é só para vocês fazerem, não precisa de entregar, tá na unidade, né? É porque Isso. é porque assim, ó, a gente tem que fazer, tem que colocar lá pré-aula, aula e pós-aula. Então, geralmente na pré-aula eu coloco um artigo. E aí, na pós-aula, eu coloco perguntas relacionadas ao artigo, mas não necessariamente vocês precisam responder aquilo lá, tá? É porque eu Ah, tenho então que tá. fazer mesmo aquilo. Agora, o que vale nota mesmo é aquele que eu coloquei lá nas mensagens. Aquele lá vale nota, Então tá? tá bom. Mas aquele do coisa não vale nota. Se vocês quiserem fazer, sem problema. Mas se não quiserem, não vai ter problema para vocês, tá? Então tá. Obrigada. Nada. Alguém tem alguma dúvida da, da definição, manifestações clínicas e tratamento? Eu quero resumo, tá? Eu não quero que copia do livro, eu quero resumo. Resumo da manifestação clínica, não é para colocar todo aqueles negócios que tem lá, senão vai dar trocentas folhas. Então, bem assim. Professora, são todas aquelas doenças que estão na unidade 3.2? Não são todas, Não, sabe? tem algumas lá que são ocular e auditivas, essas não precisam. Seria Peraí, uma... peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. Alô? Oi? Oi? Ah, eu vou dar aula agora. Pode falar, não, pode falar. Pode falar. Tá bom. É, ele falou que acordou 6 horas para fazer isso e não conseguiu fazer.
que você não foi. Falou bem assim. Acordei antes das 6 horas e não consegui resolver o negócio. Pois é. Tá bom, então. Deixa eu dar minha aula. Tá, tchau. Desculpa, gente, é que eu tinha que atender esse telefone mesmo. Deixa eu falar. Quem que estava falando comigo a respeito do trabalho? Sou eu, professor. Cristina, o que você quer ver? Não, estava perguntando para a senhora se são aqueles assuntos da unidade 3.2, tirando as doenças oculares e auditivas, são aquelas que estão lá, né? O resumo daquelas doenças lá, né? Que a senhora quer. Sistema endócrino. Endócrino, nervoso e... Tem mais um. São esses 3 sistemas, né? Dentro desses 3, dentro de cada um dos sistemas, tem as patologias. Aí eu quero que faça de cada patologia de cada sistema. Mas é uma coisa resumida. Por exemplo, Alzheimer, é isso. Manifestações clínicas. No início apresenta não sei o quê, e entendeu? É coisa rápida, assim. Tratamento rápido. Resumo de tudo, senão vai ficar muito comprido para vocês. Eu entendi. Mais ou menos, tem umas 5 páginas. Oi? Tem umas 5 páginas. 5 páginas. Então, por isso mesmo. Por isso mesmo. Apesar que é uma prova parcial, né? Mas eu quero resumo. Eu não quero que vocês copiem. Teve gente que já me mandou e copiaram do livro. Não é para copiar, é resumo. Tá? Professora, eu só perguntei porque eu já enviei o meu e eu fiz um resumo, mas mesmo assim ainda deu bastante folha, porque eu só peguei as partes mais importantes, que eu achei que deveria estar. Mas mesmo assim ainda deu bastante. Tá bom, Cristina. Aí eu vou esperar vocês. Até que dia que eu coloquei lá? Até amanhã, não é? Não é até amanhã? Até hoje. Até hoje para entregar. Eu lembro que eu não sei se sabia, eu não sabia se era hoje ou se é amanhã. Aí vocês entregam, daí eu corrijo, tá? E aí eu já lanço, já a hora que liberar o portal, eu já lanço a nota. Tá bom? Então vamos lá, gente. Já podemos começar, né? Já é 8h09. Pode ser? Pode. O que está aparecendo aí para vocês? O que está aparecendo para vocês? Está aparecendo o slide 3.3. Tá. Hoje a aula é bem curtinha, tá? Não é tão longa igual semana passada. Então, olha só, é classificação de grau de dependência e impacto na atividade básica da vida diária do idoso. Então, essa classificação é para ver, assim, o que o idoso, qual que é o grau de dependência que o idoso tem, até para auxiliar na vida dele. Geralmente, esse idoso, ele está internado numa casa de saúde específica para idoso, né? Então, foi feita uma avaliação e essa avaliação foi aplicada nessa casa de saúde, e essa casa de saúde é em São Paulo. E eles seguem essa preconização desse autor que fez esse questionário baseado em perguntas, e aí ele essas perguntas, aí depois no final ele atribuiu uma numeração de A a E
falando qual que era o grau de dependência de cada um, porque às vezes o idoso, ele consegue tomar banho sozinho, mas às vezes ele não consegue secar todo o corpo dele sozinho, né? Às vezes ele precisa de uma ajuda. Então tem aquele idoso que é totalmente independente e tem aquele idoso que já é metade dependente, ou às vezes é totalmente dependente, né? Então, essa pesquisa, ela ajuda aos profissionais da área da saúde a melhorar esse atendimento desse idoso, né? Então, ele pode até dividir por áreas dentro de uma casa só para idosos. Isso é difícil fazer quando é hospital. Geralmente, às vezes, os idosos internam em hospitais que não são específicos para os idosos, né? Não tem um cuidado para aquele idoso. Geralmente, o que faz no hospital? Coloca um acompanhante, né? Que é mais chegado nesse idoso, e esse acompanhante é que acaba fazendo todas as coisas, né? Leva o idoso no banheiro, leva o idoso para tomar banho, dá a comida do idoso. Então, assim, é um hospital para todas as pessoas. Mas quando são nessas casas de saúde específica para paciente idoso, aí é legal aplicar essa atividade, porque daí as próprias pessoas que trabalham ali vai lidar com aquele idoso daquela forma. Ah, aquele ali é dependente, ele não vai no banheiro sozinho. Então tem que ter alguém para dar banho nele, né? Vamos supor. Ah, aquele ali não consegue comer sozinho, tem que ter alguém para cuidar dele. E, geralmente essas casas de idosos não fica a família junto, né? A família vai às vezes para visitar e olhe lá, às vezes nem vai para visitar, né? Então, quem fica mais do lado do idoso, nessas casas específicas para idosos, são os funcionários. E aí é legal aplicar essa pesquisa. Se vocês forem trabalhar em alguma casa de idoso ou for montar uma estrutura só para idoso, é legal esse questionário. Vocês vão ver que dá para aplicar direitinho e aí você até fica sabendo a evolução desse idoso. Então, por exemplo, hoje ele tomava banho sozinho. Daqui a um mês, ele já não consegue mais tomar banho sozinho. Por quê? O que está acontecendo com esse idoso? Será que ele está desanimado? Será que ele está com dor nas costas? Será que ele não está conseguindo, por falta de atividade física, ele não consegue mais tomar o banho sozinho, porque é muito movimento para ele? Então, dá para você acompanhar o andamento desse idoso, as hipertrofias que ele vai ter durante esse período. Então, assim, daria até, tipo, para fazer, não sei se vocês já fizeram TCC, mas daria até para aplicar esse questionário numa casa de idosos aqui em Cuiabá e ver, né, o resultado que vai ter. É bem legal a pesquisa, né? Daria, assim, para fazer um trabalho bom, né? Então, a avaliação da saúde do idoso, ela é de acordo com a atividade que ele é capaz de desenvolver. Às vezes, ele vai desenvolver essa atividade 100%, que são aqueles de grau de dependência, que não existe grau de dependência para eles, que eles estão ali na casa de saúde, porque eles não querem ficar sozinhos na casa deles. E eles resolveram que eles vão para uma casa de saúde, porque existe várias casas de saúde aí por aí, né? Então, existe aquelas que você paga, existe aquelas que você não precisa pagar, que é o governo estadual ou federal que banca, e existe aquelas casas totalmente particulares. E às vezes tem idosos que não têm família ou não quer atrapalhar o andamento da família e acaba indo para uma casa para essas casas, né?
de longa permanência do idoso. Então, ele acaba indo para lá justamente por conta disso, né? Então, a avaliação da saúde do idoso de acordo com a atividade. Então, você vai avaliar esse idoso dependendo da atividade dele no dia a dia. Tanto atividade diária, como atividade para ele fazer as coisas sozinhas, a parte intelectual dele, né? Então, as condições crônicas tendem a se manifestar de forma mais expressiva. Quando o idoso é crônico, você tem como ver o comprometimento aonde está. Ou está a nível de cérebro, ou está a nível de físico, né? Então, você consegue detectar melhor. É diferente quando é uma condição básica, é um idoso por conta da idade, né, dele. Então, aí você vai ver nessa avaliação aonde que está o bloqueio dele, se é que existe bloqueio. Porque às vezes o idoso está ali, como eu falei para vocês, o idoso está ali porque ele não quer ficar sozinho na casa dele, então ele acaba indo para uma casa de saúde. Então, essa atividade básica é a atividade do dia a dia. É alimentar-se, mover, banhar, vestir. Será que esse idoso consegue alimentar sozinho, sair da cama sozinho, andar sozinho? Quando ele vai no banheiro, ele consegue vestir sozinho, né? Ele consegue ter o controle das evacuações e do xixi dele sozinho, né? Ele arruma o cabelo sozinho ou ele precisa de alguém? Então, essa pesquisa, ela traz, por exemplo, no lavar-se, né? Ele vai tomar banho, nessa pesquisa, né, é um questionário que você aplica, né? Naquela clínica que você tá trabalhando, né? Então, tomar banho sem necessidade de qualquer ajuda, ou precisa apenas de ajuda para lavar alguma parte do corpo, ou precisa de ajuda para lavar mais do que uma parte do corpo. Então, esse questionário, você pode... o próprio funcionário da unidade do idoso, ele pode estar atento a isso, né? Então, essa semana nós vamos aplicar nessa ala aqui o questionário. Vamos ver como que estão esses idosos, né? Qual que é o grau de dependência deles? Qual que não tem grau de dependência? Então, do lado do vestir lá, ele apanha a roupa e veste sem necessidade de outra pessoa? Ou apenas ele necessita de ajuda para apertar o sapato, para amarrar o sapato? Ou ele precisa de ajuda para apanhar a roupa e se veste por completo? Ele só precisa que você vai lá e pega a roupa dele e coloca lá em cima da cama, ele vai sair do banheiro e já vai se vestir sozinho, né? E aí tem dos mais diversos possível. Utilizar o sanitário, né? Mobilizar-se. Ele precisa da ajuda para mobilizar? Ou ele levanta da cama sozinho e anda sozinho? Ou ele levanta da cama sozinho e precisa de alguém para passear com ele? Na hora de alimentar, ele consegue pegar o garfo e colocar na boca ou ele precisa de alguém? Então, tudo isso são avaliações que tem nesse questionário e que depois você vai classificar, né? Então, vai classificar A, B, C, D e E. Então, A, independente de todas as funções. B, dependente de 5 funções. Então, G, dependente de nenhuma função. E aí você vai classificar. Então, é legal, por exemplo, você que é enfermeira de uma unidade de idosos, numa clínica, você fazer esse questionário. Esse questionário está pronto no livro de vocês. Então, aí é só aplicar o questionário e colher os resultados. E aí você pode até classificar ala A,
são os dependentes. A ala B são os que não precisam não tem dependência nenhuma. A ala C é os que têm dependência metade, metade, né? Ou então, você pode misturar os que têm dependência com os que não têm dependência. Porque, de repente, seria até bom, porque o papo ia ser, né? Aí a outra pessoa ia conversar com outro idoso. Então, é uma interação, né? Então, você faz de uma forma, vê a repercussão, se vai dar certo daquele jeito, se não, você divide os dependentes de um lado, os independentes do outro, e os que é metade de dependência, até para o funcionário seu saber que aquele quarto ali ninguém toma banho sozinho. Então, na realidade, você teria que colocar funcionários lá para ajudar esse idoso. Então, ficaria uma coisa organizada e você poderia acompanhar o resultado, o acompanhamento desse idoso diariamente. Se ele piorou ou se ele melhorou. Se ele melhorou da parte cognitiva ou se ele piorou da parte intelectual. Então, daria para você fazer uma avaliação bem legal em cima disso, né? E aí tem a segunda avaliação. Então, a primeira avaliação é a atividade básica diária, né? O vestir, banhar, eliminar. E a segunda é a atividade instrumental de vida. Esse idoso, ele consegue pegar um ônibus sozinho? Ele consegue cuidar da casa? Ele consegue atender um telefone sozinho? Ele consegue fazer as continhas dele, o que ele vai receber, o que ele tem que pagar? Ele consegue tomar o remédio, saber qual que é o remédio que ele toma? Então, é a atividade instrumental dele. Ele vai desenvolver a vida independentemente na comunidade que ele vive, ali no local, né? Nessas instituições que ele está lá internado não, está morando lá nesse local. Aqui em Cuiabá tem várias instituições dessas. O idoso vai para lá, ele pode até levar o quarto dele, tipo a cama dele, o guarda-roupa dele, e tem um local lá esperando por ele, um quarto esperando por ele. E ele vai e leva as coisinhas dele, as fotos da família, não sei o quê, e ele mora lá, ele come lá, ele toma banho lá, ele não sai de lá. E a família que, se quiser, vai lá visitar ele, né? Então, é uma maneira dele preservar o que ele tinha antes e estar junto das pessoas. Porque, às vezes, ele não é totalmente independente ou dependente, né? Então, ele vive a vida dele assim, foi a escolha dele, né? Então, os idosos apresentam vários tipos de comprometimento, desde o cognitivo, o motor, né, o físico. Às vezes ele fica não consegue andar direito, ou não consegue pensar no que ele poderia fazer. Então, ele vai evoluindo para uma condição crônica de declínio dessas funções, causando a dependência de outras pessoas. Então, isso é bom, você aplicando esse teste, porque você vai ver essa evolução aí do idoso, que ele está declinando, ou que ele está se mantendo na dependência dele, ou que ele até evoluiu, que ele nem está precisando mais agora de que você feche o botão da blusa dele, ou que você encaminhe ele para o banheiro. Ele teve uma recuperação boa ali naquele espaço que ele começou faz pouco tempo, e ele evoluiu, né? Ele não só decline, mas ele evolui também na condição da dependência, né? Ou independência. Então, como que é feita essa avaliação funcional? Ela busca avaliar em qual nível
as doenças ou os agravos impedindo o desempenho da atividade cotidiana. Então, o paciente, o idoso está doente, ele vai aonde que essa doença interferiu nesse idoso? Interferiu no grau de independência dele ou de dependência dele, ou incluiu na vida diária dele, né? Como que você vai avaliar isso daí? Então, é essencial para estabelecer um prognóstico, né? Um diagnóstico, um julgamento clínico. Então, você hoje tem um julgamento dele, que ele é dependente metade por cento. Com o tratamento, será que ele vai continuar dependente ou essa dependência está ligado à patologia dele, né? O que está acontecendo? Será que está influenciando isso? Será que ele precisa de um fisioterapeuta? Ele precisa de uma nutricionista para ajudar nessa recuperação mais rápida? Ou essa dependência dele é porque ele tem uma doença e ela vai causando um distúrbio na pessoa a ponto dela não conseguir mais andar sozinha? Então, são as avaliações que você vai fazer no dia a dia, né? Isso vai depender, nesse questionário, você tem que primeiro fazer um diagnóstico dessas pessoas idosas, né? Então, essa avaliação é feita dependendo do estado de saúde do idoso. Claro que tem idosos que você não vai conseguir botar na pesquisa, né? Ele tem incapacidade de realizar as tarefas diárias. Então, assim, talvez ele não vai evoluir para você. Ele vai continuar naquele grau de dependência, justamente porque ele tem uma doença associada, né? Incapacidade do idoso sobre a família. Então, às vezes, ele já carrega uma patologia ali, ou talvez alguma mágoa da família, por isso que ele está ali. Então, às vezes, você precisa arrumar um psicólogo para esse doente, né, para esse idoso. Então, são tudo avaliações que você vai fazer com eles para ver qual que é o ponto de partida que você vai utilizar, você como enfermeira da unidade, né? Será que eu preciso arrumar um psicólogo? Será que eu preciso arrumar um médico que fique aqui pelo menos 12 horas? Ou será que a minha alimentação não está equilibrada para esse idoso? Eu vou precisar falar com a nutricionista, né, para melhorar esse cardápio? Como que é? Então, é uma avaliação que você vai fazer ali para você ver o que é que você vai melhorar. Então, a incapacidade funcional, a inabilidade, segundo o Alves, Leite e Machado, ele fala que, em 2008, fala que a incapacidade funcional, a inabilidade ou a limitação é uma dificuldade para executar seus papéis sociais, atividade cotidiana, entretenimento de forma independente. E ainda ele fala que fatores intra-individuais, que a gente vai ver agora no próximo, e extra-individuais é que vai influenciar ou vai modificar o processo dessa incapacidade. Às vezes o idoso está ali, mas ele está ligado lá fora com a família dele, ele não conseguiu ainda desvencilhar. E será que isso aí vai retardar ou vai acelerar esse processo dele ali, né? Dentro ali daquele ambiente ali. Então, a enfermeira, ela não vai atuar sozinha. Ela, na realidade, ela teria que estar com o psicólogo junto também, né? Para saber identificar o comportamento de cada um deles, né? E os fatores intraindividuais, que foi falado lá, mudança de comportamento. Às vezes o idoso tem mudança de comportamento durante umas 2 vezes por mês, ou às vezes ele não tem. Às vezes um dia ele consegue amarrar o sapato, no outro dia ele já não consegue, né? Qual que é o estilo de vida dele? Qual que é a atividade de acomodação dele? Essa atividade de acomodação é mudança na atividade ou na forma como que foi realizada, né?
Então, tudo isso tem que ser investigado, e você não faz isso sozinha, né? A enfermeira não vai conseguir fazer isso sozinha. E os fatores extras individuais, os cuidados com o médico, com reabilitação, com a medicação, né? O apoio externo, como que isso é lidado, né? Nesse sentido, para você analisar essa pesquisa depois. Então, como que você vai avaliar esse grau de dependência? Através dessa pesquisa do Sidney Katz, que ele formulou em 1963 e é válida até hoje. As casas de saúde utilizam essa pesquisa que acontece até hoje nessas casas. Claro que tem casas que nem ligam para essa pesquisa, mas eu acho super viável, porque daí você define qual que é o dependente e qual que não é o dependente, e qual que precisa de dependência metade. Então, essa pesquisa chama Index de Independência nas Atividades Diárias. Então, ela baseia-se na teoria da recuperação do desempenho funcional de 6 atividades consideradas básicas na vida cotidiana. Então, às vezes, tem idosos que se recuperam nesse desempenho funcional. E tem idosos que não se recuperam e tem idosos que permanecem do jeito que estavam. Mas a grande diferença é você saber quais são os idosos que precisam mais de um atendimento mais próximo. Então, aqueles você precisa tomar cuidado, porque às vezes que você não está lá naquele momento, ele pode não ter paciência, às vezes quer desenvolver atividade e acaba sofrendo acidente, né? Ou caindo, né? Então, essa avaliação é para você saber sobre a fundo desses idosos, né? E aí, quando o médico for passar visita, você pode, olha, então o médico ele já vai saber também na questão de medicação, na questão de pedir um fisioterapeuta para ver esse idoso, ou às vezes pedir um dentista para esse idoso, porque às vezes a arcada dentária não está satisfatória, ele não consegue mastigar o alimento. Então, você vai ver o idoso de uma forma, como enfermeira, você vai ver o idoso de uma forma globalizada, né? Quais os profissionais que ele precisa ali no momento. Então, se você for abrir uma casa só para idosos, lembra-se que não é só a enfermeira que vai fazer parte dessa instituição. Você vai ter que ter um médico, vai ter que ter um serviço social, você vai ter que ter uma nutricionista, um fisioterapeuta, uma psicóloga e você, como enfermeira. Então, é uma equipe multiprofissional. Nem que aquelas pessoas não fiquem o dia inteiro, não é para ficar o dia inteiro lá. Cada um tem uma atividade um dia. Na segunda-feira é só do psicólogo, na terça-feira é só do fisioterapeuta, né? A nutricionista é que vai estar mais presente no dia a dia. Mas, por exemplo, o dentista você pode ter convênio com alguém, com alguma clínica e levar esse idoso lá para ver os dentes que não estão bons para ele mastigar. Você está percebendo que esse idoso não está se alimentando adequadamente justamente por conta dos dentes ou por causa de uma gengivite ou uma periodontia, sei lá, alguma coisa relacionada com a parte aí dos dentes que está dificultando ele, né? Então, olha quanta coisa que o enfermeiro pode fazer, né? Numa instituição. Quem gosta de idoso, é legal fazer isso. E a classificação do grau de dependência, segundo a resolução 123, de 27 de setembro de 2001, ela define e classifica as instituições geriátricas que antigamente era conhecida como casas de repouso, albergues de idosos, eram dados esses nomes. Mas aí, através dessa resolução, ela define e classifica, né,
essas casas de geriatria, como lar dos idosos, casa dos idosos, instituições para idosos, né? E a autonomia. Então, é exercício que dá a autodeterminação da pessoa autônoma, que mantém o poder decisório e o controle sobre a sua vida, que é a capacidade mental. Então, idosos que às vezes têm autonomia completamente. Ele não precisa de ajuda de ninguém, mas ele precisa do companheiro, da companheira ali para estar conversando, da atividade do dia a dia. Porque eu não sei se vocês já foram, mas numa instituição de idosos, dá para se fazer vários tipos de atividade. Aqueles que gostam de artesanato, ter um local para só artesanato, aquele que gosta de costura, só para aqueles de costura, uma salinha só para costurar, o outro que gosta de beleza, de se arrumar, essas coisas só para isso. Então, tem dos mais variados possíveis, dá para você fazer um monte de coisa. E tem aquelas dependências, que é quando o idoso precisa do auxílio de uma terceira pessoa para realizar suas atividades, que é a capacidade física. Ele precisa de alguém para ir no banheiro junto com ele, porque ele não consegue, né, ir no banheiro sozinho, ele tem medo, ele não consegue tomar banho sozinho, não consegue urinar sozinho. Então, existe o grau de dependência 1, quando a pessoa é idosa com autonomia e sem dependência física nenhuma. A dependência grau 2, que é a pessoa idosa com autonomia e com dependência física. E a dependência de grau 3 é a pessoa sem autonomia nenhuma. Ou seja, você tem que fazer tudo por ela, né? Talvez associada a alguma patologia, ou às vezes não necessariamente está associada a uma patologia, né? E a independência? Ela realiza as atividades básicas da vida sem a supervisão, sem a ajuda de ninguém. Então, ela apresenta várias atividades que o idoso tem dependência e outras que não necessita dessa dependência. O vestir-se ao ir ao banheiro sozinho. Ele toma o remédio sozinho, ele faz atividade física sozinho, não depende de ninguém. A única dependência que ele tem, às vezes, não é nem de conversar, mas é de estar próximo às pessoas. E tem idoso que é tão independente que ele quer ficar na dele, ele quer a companhia só dele. Ele não quer ver ninguém, ele não quer conversar com ninguém, né? Então, às vezes, a independência total. Mas isso é bom? Não, porque o dia que ele passa mal, e aí? Quem que vai ver, né, que ele está passando mal? Então, isso não é bom. Exemplificando, por exemplo, né, um idoso de 76 anos apresenta dificuldade para tomar banho e para vestir-se sozinho. Entretanto, ele consegue levantar da cama e ir para a cadeira sem auxílio e alimentar-se sozinho. Nas necessidades fisiológicas, apresenta incontinência urinária e fecal e tem dificuldade para ir ao banheiro sozinho. Então, qual que é a classificação do RATS? Desde 1963, que esse idoso apresenta grau de dependência 2, isto é, dependência parcial, pois em algumas atividades ele apresenta autonomia, ele consegue realizar suas atividades. Em outras, ele precisa do auxílio. Então, por exemplo, na papeleta desse paciente, quando você aplicou a pesquisa e que você viu o grau de dependência de qualquer um, você pode até colocar grau de dependência 1, grau de dependência 2, que se você for lá, onde que tá? Aqui, ó. Aqui, ó, grau de dependência 1, pessoa idosa com autonomia e sem dependência física. Aí você só vai colocar grau de dependência 1, na outra papeleta, grau de dependência 2, se for o caso, na outra, grau de dependência 3. Você já sabe que ele tem um grau de dependência, ou não tem. E se tem, qual que é. E você pode até listar lá, né? Quais são os graus de dependência, para você não ficar olhando toda hora na pesquisa lá, né? Para você decifrar. Até você memorizar
todos esses idosos. Tem uma casa de idoso aqui perto do Espraiado, deve ter mais, a última vez que eu fui lá, tinha 40 idosos. 40 idosos dá para você distinguir bem, né? Qual que tem grau de dependência e qual que não tem, qual que precisa de ajuda e qual que não tem, né? E qual deles que está evoluindo. Isso você pega rapidinho, 2 semanas você consegue pegar tudo isso, né? E aí você é só manter e só dar apoio àquelas pessoas que precisam mais de você, né? Que precisam mais do funcionário. E o idoso institucionalizado? É o conjunto de alterações fisiológicas e patológicas, né? Tendo um grau de dependência. Então, é aquele idoso que fica lá no hospital, né? Que tem que ficar internado, que precisa de um oxigênio, que precisa de um antibiótico, que precisa de cuidados mais específicos, que às vezes está com algum tipo de patologia, ou uma pneumonia, um problema cardíaco, ou quebrou a perna, ou quebrou o braço, né? Então, o idoso institucionalizado consiste num processo dinâmico e a evolução pode ser modificada se o idoso tiver um ambiente adequado. Então, às vezes, se ele quebrou a perna, ele pode ir para casa, desde que o ambiente da casa dele ofereça as condições necessárias para o desenvolvimento dele, né? Muitas vezes essas casas de saúde, ela é para estar, o idoso é para estar lá, não com problemas assim de patologias, né? Às vezes ele pode até ter um problema de coração, ou naquele local, ou ter uma pressão alterada, ou ter um diabetes, mas naquele local ele está com os remédios, por isso que o médico passa todos os dias. Então, é aquela condição que ele não precisa estar num hospital, né? Ele pode estar na casa de saúde, mas desde que ele tome aquelas medicações ali, se piorar, aí leva ele para um hospital mais especializado. Mas, caso contrário, ele pode permanecer ali no local, porque é difícil você encontrar um idoso que não tome remédio. Ou ele está tomando remédio para os ossos, ou ele está tomando remédio para a pressão que está alta, ou que precisa ser controlada, né? Ou ele está tomando remédio para alguma outra coisa e sempre ele vai estar tomando remédio. É muito difícil o idoso não tomar remédio, muito difícil. Então, quando o trem aperta, né? Quando a patologia aperta, aí encaminha esse idoso para o hospital. No Brasil, ainda são escassas essas instituições de longa permanência para idosos, fazendo com que o idoso seja internado em locais não específicos para eles. Então, se você, às vezes, você pega idoso lá no hospital geral e você vê que aquele idoso está sendo tratado como uma outra pessoa qualquer. Às vezes, a enfermagem coloca um acompanhante para esse idoso, desde que ela perceba que esse idoso goste desse acompanhante, né? Goste dessa pessoa da família, porque às vezes até atrapalha. Então, cabe à enfermagem olhar para isso, né? Se esse acompanhante, se essa família desse idoso se dá bem com esse idoso, que eu já vi casos de idosos em hospitais e alguém da família está acompanhando e o idoso odiar que aquela pessoa está ali, né? Então, a enfermagem, ela tem que ver isso, ou o serviço social tem que ver isso, né? Para saber, e geralmente, então, em hospitais assim, e geralmente eles deixam um acompanhante para o idoso, um acompanhante da família, né? Porque daí essa pessoa da família é que vai levar esse idoso no banheiro, é que vai fazer tudo, todas as atividades que ele não consegue fazer, porque alguém da família já sabe que esse idoso não consegue fazer isso, né? Então, as instituições de longa permanência para o idoso, o ILPI, são instituições ou não governamentais. Lá no Santa Rosa, tem uma casa para idosos super equipada, assim, ao máximo,
E é só para atender idosos. A diária custa R$ 5.000, imagina, né? Então, são aqueles idosos, assim, que têm altas granas para ficar lá, né? E lá eles dão toda a assistência. Você vive lá, o idoso vive lá. Só que tem que pagar, lá é particular, né? Então, essas instituições de longa permanência, ela propicia atenção integral em caráter residencial, como se você estivesse na sua casa, sendo um conjunto de serviços especializados, ou seja, você tem enfermeira, você tem fisioterapeuta, tem o nutricionista, tem o assistente social, né? Tem o médico, e ela vai visar o que, esses serviços especializados? Ela vai visar a promoção e a manutenção da saúde desse idoso, né? Tanto física como emocional. Precisou do psicólogo, o psicólogo está lá para conversar. Precisou de que alguém leve no banheiro, tem pessoas lá para levar, né? Então, ela cuida daquele idoso como se fosse uma residência dele, né? Mas alguém especializado ali para estar junto, com total condição de liberdade e dignidade, né, da pessoa. Então, é internado nessas casas pessoas acima de 60 anos, com ou sem familiar, de forma gratuita ou pelo governo federal, né, ou estadual, ou que você pague. Tem gente que interna lá com a aposentadoria. Então, dá a aposentadoria e ele fica lá. E aí ele não precisa pagar mais nada. Se precisar de remédio, arruma. Se precisar de médico especializado, a instituição arruma para ele. Porque ele já está pagando. Oi. Essa forma gratuita, como que ela funciona? O idoso, ele só chegar na instituição e ele já está residindo lá? Como que funciona? Depende. Por exemplo, aquele lar dos idosos ali na Avenida do CPA, não tem um ali perto de um negócio de trânsito? Bem ali, antes do Hospital do Câncer, indo daqui para lá, indo do centro para lá. Tem um ali do lado esquerdo, né? Aquele lá, você vai lá, faz um cadastro, ele vai perguntar tudo sobre a família desse idoso. Dependendo, parece que eles têm um parâmetro de análise lá para saber se pega ou se não pega o idoso. E aí, porque é de graça, né? O governo que banca e pessoas que também às vezes fazem doação lá. E aí admite o idoso e o idoso passa a morar lá. Aí ele tem a alimentação lá, ele tem a vestimenta lá, ele pode usar a vestimenta do lar, né? Então, assim, mediante, eles fazem uma entrevista antes, com o idoso e com alguém da família, né? Se o idoso não tiver ninguém da família, o idoso vai lá sozinho, né? Mas eles investigam para saber se realmente está falando a verdade, porque às vezes tem pessoas que não quer cuidar do idoso em casa, né? E acaba jogando nessas instituições aí. E largando lá, e não visita em nada. Lá naquele lar de idosos, eu não sei se vocês já foram, mas lá, às vezes, tem idosos que chegam lá e falam que não tem família, e depois você vai descobrir, o cara tem família, né? E tem um galo cantando aí. Então, vocês viram que tem um galo cantando? Então, aí parou de cantar. É para todo mundo acordar, professora. Gente, esse galo tá acordando muito tarde. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Acorde, povo. Acordou o povo, né? O povo que deixou eu falando aqui sozinha e foi tomar café da manhã, né? Foi tomar banho. Né? Eu
tava ouvindo esse galo, eu falei, gente, mas será que é um galo mesmo? E era. Ah, ele parou, ó, só foi a gente falar. Então, gente, às vezes uma simples, eu não sei se eles têm convênio com a central de vagas, mas às vezes tem instituições que são ligadas à central de vaga. Então, a central de vaga detecta um idoso lá no INSS, detecta um idoso, esse idoso mora sozinho, vive sozinho, não tem família. Então, às vezes, essas instituições acatam esse idoso para ele ficar lá. Ou então, ainda existe esses albergues, né, de idosos, que são casas mais simples, são quartos individuais, e que às vezes não tem condições de ficar com esse idoso. Aí, essas instituições também vai lá e pega. Lá tem uma gerente geral lá, que é ela que faz todas as entrevistas, né? Para saber, tem um serviço social vinculado, tem psicólogo, então eles fazem tem todo um preparo assim em cima disso para saber os idosos que eles vão pegar ou não, né? Existe um espaço de tempo aí para eles, pelo menos era assim quando eu fui lá. Eu não sei se mudou alguma coisa, né? Mas era assim. Entendi. Oi? Entendi. Então, essas instituições, elas utilizam o mesmo espaço físico. Tem idoso que não suporta viver assim. Então, o idoso, ele tem que saber que ele vai ter um espaço, esse espaço é de todo mundo. Ele não pode ficar no banheiro 2 horas tomando banho, né? Aquele banheiro serve para outras pessoas também. Então, ele tem que ver tudo isso, né? Ele tem que se moldar naquela nova instituição que ele está agora. Então, possibilita um atendimento especializado através de uma equipe, o quê? Interprofissional. Então, são várias, além do médico, enfermagem, fisioterapia, são várias especialidades ali. Às vezes, essas casas, elas terceirizam os serviços, né? E aí leva o idoso para ser atendido lá. Por exemplo, o médico não fica lá à noite. Se acontecer alguma coisa com o idoso, eles têm um carro que coloca o idoso lá e leva o idoso para ser atendido no pronto atendimento, né, do hospital que eles têm convênio, né? Às vezes pronto-socorro, às vezes hospital geral, então depende do local que eles têm. Agora deve ser Santa Casa, né? Que ele pode levar o idoso, que é do estado. Então, as instituições de longa permanência de caráter residencial, no qual o idoso conta com suporte familiar ou não, às vezes o idoso é colocado lá e nunca mais a família vai lá ver ele, ou às vezes a visita é uma vez por semana, né? E eles vivem ali junto com as outras pessoas, fazem atividade junto com as outras pessoas, né? Conversam todo mundo, jogam baralho, faz atividade manual. Então, é uma casa como outra qualquer, mas que tem um cuidado na área da saúde, um cuidado mais especial com essas pessoas, né? Ela pode resultar em declínio funcional e perda de independência. Às vezes, o idoso vai lá com uma certa dependência e, às vezes, quando ele adquire aquela independência dele, ele quer sair dali. E, às vezes, ele volta para casa, né? Isso pode acontecer também. O idoso, ali naquele lar de idosos, a última vez que eu fui, tinha uma senhora lá que fazia mais de 10 anos que estava lá. Tem idosos que vai para lá, morre lá, né? Porque ele não quer sair de lá, ele quer ficar lá, e aí vai até morrer lá. Então, são locais aí, tem os mais chiques, né, também, fora esses daí, existem as casas de idosos, que é esse que eu falei para vocês, que paga R$5.000 por mês. Então, a evolução da dependência aumenta,
a necessidade de serviços qualificados e comprometimento com a assistência do idoso. Às vezes, essa casa, ela precisa de uma pessoa mais especializada. Às vezes, não é um médico clínico ou um médico geriatra que vai cuidar. Às vezes, precisa de um ortopedista, precisa de um oftalmo. Então, lá nessa casa lá do CPA, eles levavam os idosos em hospitais que precisava de um óculos novo, né? Aí a assistente social ia atrás, quem poderia doar esse óculos. Então, existia bem uma divisão aí, né, de afazeres. E essa escala de CATS aí de 1963, nas instituições de longa permanência para idosos, faz com que possa individualizar a assistência prestada ao idoso. Então, para esse idoso, eu vou me especializar totalmente. Para esse idoso, eu vou dar o cuidado parcial. E para esse, eu não vou precisar. Mas você tem que tomar cuidado também com o que não vai precisar. Porque, às vezes, o grau de dependência dele começa a existir, né? De acordo com a idade dele. Então, essa escala de CATS é bem interessante de vocês que não fizeram TCC, sei lá como que é o TCC de vocês, não sei se tem que fazer estágio ou não, né? Na época que eu fiz TCC, eu tive que fazer mesmo, fiz o projeto e fui lá para, não sei se eu já falei para vocês, fui lá para aquele curtume, eu fiz especialização em saúde do trabalhador. Fui lá para aquele curtume, lá na saída de Rondonópolis. Nossa Senhora, não posso nem pensar. Fiquei mais de 2 meses lá desenvolvendo um trabalho lá para depois escrever, né? Mas foi bom porque eu tive, assim, eu tive uma ótima direção, eu vi coisas, assim, que eu presenciei durante toda a parte da teoria, né? Foi bom porque eu consegui colocar ali no dia a dia ali para os funcionários, né? Mas foi uma época difícil, porque além de trabalhar, eu teria que ir para lá e desenvolver o trabalho lá, né? Depois eu voltei outras vezes lá, eles queriam até me contratar, mas eu falei assim, não, porque curtume não é fácil, né? Eu não consegui me acostumar com aquele cheiro insuportável. Mas é um local rico, pelo menos é um local rico, né? Dúvidas? Credo, vocês não falam nada. Hã? Olha aqui, ó, ela não consegue entrar na sala de novo, agora que ela escreveu aqui, ó. Como que ela chama? A Laura, Maria Laura. Ela não conseguiu entrar na sala de novo. Como assim? Por que será, hein, que ela não tá conseguindo? Vai saber, né? Pois é, eu acho que é o local lá que ela fica, né? Ela Professora. O nome dela tá aqui, professora. O nome dela tá aqui? Entrar. Deixa eu ver. Não, porque ela tá falando aqui que ela não conseguiu entrar. Tá aqui, graças a Deus. Maria Laura, que hora que você entrou, Maria Laura? Não, assim que eu mandei a mensagem, eu fui tentando, e teve uma hora que deu certo. Ai, que bom. É que eu não fico olhando pro celular, eu peguei o celular agora. Aí que eu acho que era o galo dela que estava cantando. Não era não. Ai, meu Deus do céu. Você viu o galo cantando, Maria Laura? Vi. Então. Eu pensando com o microfone. Então. Era o meu que tava ligado. Então. Dúvida, gente, da aula? Dúvidas? Não. Sora, eu sei que não tem nada a ver com essa matéria, mas aqueles artigos lá da saúde do trabalhador é para semana que vem? Quais artigos? Depende dos artigos. Ética? Tem um monte, apareceu um monte lá. Mas nem não tinha data. Aonde que apareceu?
Saúde do trabalhador, acho que é sessão da Não, 3 até... não, deixa eu falar para O você. meu ontem tinha uns artigos, mas que a atividade era para entregar dia 22, se eu não me... Então, olha só, gente, esses negócios do portal que vocês vê lá, pré-aula, aula e pós-aula, eu tive que postar um artigo na pré-aula, a aula de vocês, e a pós-aula eu fiz um questionário referente àquele artigo. Isso a gente tem que fazer, o professor tem que fazer. Mas não necessariamente você precise responder aquele questionário, entendeu? Você só precisa fazer aquilo que eu coloco lá na mensagem, que aí ou vale, ou é parcial, né? Ou é alguma atividade para pontos para você. Mas o que eu coloco lá na 3.1, 3.2, que eu tenho que colocar pré-aula, aula e pós-aula, esse você não gera nota. Você pode fazer, mas não gera nota, tá? É porque eu tenho que postar a pré-aula, a aula e pós-aula. É dever do professor fazer isso. Mas não Então, necessariamente você precisa responder. Se for para fazer, tá naquelas mensagens, né? Isso, o que tá para fazer e que gera nota, depois vocês não vão me falar que eu falei que não gera nota. Não, o que tá na mensagem gera nota, tá? O que tá na mensagem gera nota. Lembra disso. O que é para vocês responderem pelo próprio portal, lá nas mensagens, gera nota. Tá escrito, avaliação parcial 2. Geralmente eu coloco. Professora, eu já tinha feito tudo. Qual? Todos, até os artigos. Eu fiz tudo. Ué, bom para você, ué. Bom para você. É que eu coloquei vários artigos relacionados ao tema, né? Eu coloquei artigo científico relacionado àquele tema que estava sendo proposto. Por exemplo, esse aqui, ó, eu vou procurar um artigo relacionado a esse tema aqui. Talvez as instituições, né, para idosos. Então, eu tenho que procurar um artigo relacionado ao tema, não pode ficar fora do tema. E isso, a Croton fica de olho nos professores para saber se a gente está fazendo os treinos. Por exemplo, essa gravação de aula. Eu tenho que abaixar todinho esse arquivo, que não é fácil. Imagina, é uma dor de cabeça para pegar essa aula. E eu tenho que postar lá para vocês essa aula, gravada, né? Então, eu tenho um tempo para fazer isso, mas tem que fazer. Então, assim, a gente fica... Ontem, por exemplo, eu fiquei o dia inteiro na frente desse computador fazendo as coisas. Então, assim, para a gente aumentou o serviço, né? Mas eu não estou reclamando, não. Eu só estou falando o que a gente tem que... Porque, às vezes, o aluno pergunta as coisas e ele não coloca o nome dele e não coloca a disciplina. E aí eu não sei... Porque eu não guardo o nome de todo mundo. A gente não consegue guardar o nome de todo mundo, né? Só da medicina, eu tenho 157 alunos. Imagina, eu não consigo guardar. Então, quando você manda a mensagem para mim, você tem que colocar seu nome completo e qual que é a disciplina. Porque senão eu não consigo. Até eu olhar de todo mundo, né? Então, às vezes, aí eu demoro para ver. Então, eu prefiro que vocês coloquem o nome todo. Eu respondo. Às vezes, eu não respondo na hora, mas eu respondo. Né? Professora, a Oficial 2 vai ser online? Então, eu estou achando que sim. Não falaram ainda. Não deram o finalmente. Que vai ser online. Não falaram isso. Então, nós não sabemos. Tem muita coisa que a gente não sabe, eles deixam para falar ou resolvem, né, depois, não sei. Professora, essa prova é a senhora que vai elaborar? Geralmente, a saúde do idoso eu que elaboro. Saúde do idoso e saúde do trabalhador, sou eu que elaboro. Ah, tá. Não é a Croton. A não ser que tenha uma modificação aí, né? E às vezes ela vai elaborar.
mas a princípio ainda não tem assim nada. A princípio sou eu, porém pode mudar, né? Porque está tendo várias mudanças, então a gente tem que aos pouquinhos ir acompanhando, né? A questão da volta não depende da UNIC, depende dos órgãos federais, estaduais e municipais, né? Ela não pode por si só abrir as portas e falar assim, vou começar hoje, né? Ela tem que cumprir o que o governo do estado e a prefeitura fala, né? Ela não pode decidir as coisas por ela, né? Porque é uma pandemia. Quando se trata de pandemia, é órgãos do governo que resolve para as pessoas, né? Entendeu? Olha só, eu tenho algumas pessoas que eu não vou falar o nome, mas as pessoas que estão aí sabem, que está falando que não está com nota. Mas eu tive olhando no portal vários jeitos que a gente tem de olhar nota de aluno, não consta essas notas. Então, qual que é o critério? Vamos esperar, porque, por exemplo, se essas pessoas fizeram a prova, essa nota vai aparecer. Por quê? Porque se ela fez, está computada lá no sistema da Croton. Então, provavelmente, se essas pessoas que estão falando para mim fizeram, eu não estou duvidando de vocês, não. Eu só estou falando o que pode acontecer. Provavelmente, se essas pessoas fizeram, essa nota vai aparecer. Ela vai voltar para o sistema. Porque não tem aqueles negócios que você desliga o computador, depois você liga de novo, aparece o trem? Pois é. Às vezes, não aparece aqui para mim, mas aparece lá na central da Croton, a nota. E aí ela volta para o sistema assim que a gente lançar a segunda nota. Pode acontecer isso, né? Se a pessoa fez a prova. Porque não está aparecendo para mim que essas 3 pessoas fizeram a prova. Não aparece nas 3 diferentes telas que eu olhei. Agora, eu não estou duvidando dessas 3 pessoas. De repente, elas fizeram a prova e não está aparecendo. Às vezes é o problema do portal. Mas se elas fizeram, vai voltar as notas delas. Então, nós vamos esperar até a segunda parcial. Aí, se não voltar para o sistema, porque assim, eu preciso de uma prova que as pessoas fizeram, infelizmente eu preciso disso, que a pessoa fez a prova. Porque para eu abrir um processo, eu preciso provar que essas pessoas fizeram essa prova. Para sair agora a nota. Né? Seria bom, então, tirar uma foto, né, quando fizer a prova. Eu preciso de uma prova para eu abrir um processo, porque eu tenho que abrir um processinho e mandar para a Croton. Aí ela vai investigar com aquela prova, né, que a pessoa fez. Se não tiver, porque às vezes a pessoa não tirou a foto no dia, né? E aí não tem como provar que ela fez. Ela sabe que ela fez, no consciente dela ela sabe que ela fez, mas ela não tem como provar para mim. Então eu não tenho como passar isso adiante. Então a melhor solução é esperar a segunda oficial. E se essas pessoas entrarem lá no portal e não na unidade onde que está escrita a prova, onde foi a prova, e aperta lá, talvez seja igual as perguntas, deve estar lá, realizada no tal dia, tal hora, porque lá aparece. Para mim não aparece. Eu já fui em 3 telas. A pessoa. Talvez lá, realizada, tal, daí dá para tirar foto e mandar. Eu vou tentar fazer isso, porque minha nota não estava aparecendo também. Então, porque teve uma aluna, não sei se é do idoso, se é da saúde do trabalhador, que falou para mim, eu não sei o nome, que falou para mim que não estava aparecendo, ela desligou, entrou no outro dia e já estava aparecendo. Então, assim, tudo pode acontecer. Então, pode acontecer de aparecer no dia que eu for lançar o Oficial 2, pode ser que apareça
lá da oficial 1 para a pessoa depois, entendeu? Então, porque assim, esse portal, às vezes, não é que ele é falho, é que às vezes ele é falho, né? Não é que ele é falho, é que ele, assim, ele volta depois, né? O que você perguntou, às vezes, naquele dia anterior. Se ele tá lá registrado com ele acaba voltando depois a nota. Que isso já aconteceu com o aluno comigo. O aluno falar para mim que fez a prova, para mim consta que não fez e depois aparecer. Então pode acontecer isso. Então é melhor assim esperar, né? Se a pessoa não conseguiu tirar foto. Oi. Nos dias que eu fiz as minhas provas, sempre quando eu terminei, eu tirei foto, porque como o portal é meio, tem hora ele meio doido, eu tirei foto de todas as provas que eu fiz, porque caso acontecesse isso, tinha como eu provar que eu tinha feito. O e ideal assim eu vou fazer, se for novamente online as provas, eu vou tirar foto de tudo, porque se acontecer alguma coisa, tem como correr atrás. Porque, por exemplo, nós temos até julho para emitir todas as notas, né? Então, a gente tem um espaço de tempo aí. Antes, em junho que deve ser as provas. Então, aí, eu não sei quando que é as provas, mas eu acho que é em junho. Vai ter um tempo para essas notas aparecer se a pessoa fez, né? Aí, se a pessoa não tem a prova, a gente vai ter que esperar. Aí, se realmente não aparecer, é porque a pessoa não fez, né? Porque fica lá no banco de dados, né? Da Croton, fica lá. E aí, a hora que lança a segunda nota, às vezes aparece tudo de uma vez. Ela volta tudo de uma vez. De uma vez, gente, eu lancei umas notas, era muito aluno. Eu lancei todas as notas, graças a Deus eu tirei print. Porque as notas sumiram todas, sumiram todas, de nenhum aluno tinha nota, imagina. E ainda bem que eu tinha o print, eu tinha até impresso lá na Unic. Aí o que eu fiz? Tive que lançar tudo de novo, e era parcial e oficial. Então pode acontecer? Pode acontecer. Isso é tecnologia, né? Pode acontecer. Mesma coisa do seu computador. Tem dia que você precisa dele para você dar aula e ele empaca, né? Então, quer dizer, é tecnologia. Some as coisas de uma hora para outra. Você sabe que você gravou, você tem certeza que você gravou e o treino aparece para você. Então, essas coisas a gente tem que aceitar, né? Peraí que eu vou tirar foto do negócio que não sai ou não. Peraí. Tirar foto. Eu tenho que abaixar. Agora tem como abaixar o nome de vocês. Abaixa todos os nomes. Peraí que não tá baixando. Peraí. A Leandra voltou. Ainda bem que a Leandra voltou. Não tá abaixando. Tem um lugar aqui que abaixa o nome de vocês. Deixa eu tirar foto então. Peraí. Eu tô colocando as presenças, mas eu não estou liberando para vocês. Por quê? Porque a gente precisa que as pessoas liberem para a gente colocar as presenças de vocês, tá? Por isso que vocês vão lá e não vê. Mas elas estão sendo colocadas, elas estão sendo gravadas, salvas, porém elas não estão sendo disponibilizadas. A hora que falarem assim para a gente, pode liberar a frequência, e a gente libera. Ok? Professora. Oi. Eu para ver se tem a nota aqui no meu, nem a avaliação, nem o link da avaliação no meu portal está aparecendo. Nem a avaliação parcial não está aparecendo? Não, avaliação oficial. Não aparece. Aparece link de aula, tudo, e eu fiz, entendeu? Na primeira semana apareceu a nota, e depois não apareceu mais, aí não tem do idoso. Então, você é uma das que eu não consegui ver. Eu olhei em 3 telas diferentes, eu não consegui ver. Então, não tá.
Não aparece nem a avaliação aqui para a gente olhar e ver se tá feita, porque era para ela ficar aqui, né? Só que ela não. Aham, entendi. A Leandra pediu para aceitar ela. Não, mas fica tranquilo, a gente vê sobre isso, tá? Vamos esperar só a hora que eu lançar a oficial, se não aparecer, daí eu faço um processo e encaminho, é rapidinho, eles respondem rapidinho, né? Aí eu faço também, faço sem prova. Oi, Annelise? A Leandra pediu para aceitar ela, a internet dela caiu. Ah, ela caiu, tá. Então, essas coisas às vezes acontecem. Com outras disciplinas, comigo também está acontecendo, né? Com outros professores também. Não são todos os professores que acontece isso, mas às vezes eu não sei, é questão de tecnologia, sei lá. Não sei o que dá isso. Ok, gente? Então, agora o próximo encontro, o trabalho é até hoje, né? Da ética, não é? Isso. Então, aí amanhã eu corrijo, tá? A partir de amanhã eu já não aceito mais, porque daí eu vou pegar de todo mundo, tá bom? E aí fica só do idoso, né? Isso, até segunda-feira. Isso. Aí terça-feira eu pego do idoso. Terça não, provavelmente quarta de manhã, que eu pego do idoso. Aí já corrijo e coloco a nota, mas eu vou colocar a nota aqui comigo. Eu não vou liberar para vocês, porque ainda não está na época de liberar. A hora que eles falarem para liberar, já tá no portal já e eu só libero. Tá bom? Gente, obrigada a presença de vocês. Um bom fim de semana. Fique em casa, cuida direitinho, alimenta direitinho, dorme direitinho, tá? E a gente vai voltar Dormir logo. certinho é difícil, hein? Eu sabia Verdade. que você ia. Bruno, você trabalha de noite? Não, só fico em casa. Por isso que você não consegue dormir. Então, você dorme durante o dia, Bruno? Também Ele não. tá trocando a noite pelo dia, professora. Ele tá ficando acordado de madrugada e dormindo pelo dia. Eu tô achando também. Eu tô achando que ele tá trocando a noite pelo dia, né? Já falei, vai fazer um curso online, vai fazer um trem. Eu tô fazendo à tarde. Professora, participei da semana do Corém de Brasília. Um monte de certificado de horas. Então, eu tô fazendo um da Universidade do Paraná, de Covid-19. Nossa, o material da universidade está muito bom. Ele tem certificado também. Agora, esse final de semana, eu vou ter que ler um monte de coisa errada deles e fazer a avaliação. É até dia 6 de junho. A gente inventa as coisas, né? Depois fica doidinha. Mas tem que fazer alguma coisa para matar o tempo, professora, senão a gente fica louco. Fica louca mesmo, Tem que assistir filme, né? Eu tenho que ter uma televisão boa para assistir Netflix, né? Para eu pagar uma Netflix, para eu ter filmes, né? Mas eu não estou tendo tempo nem de olhar do lado, porque com esse negócio das aulas online, a gente tem que estar fazendo coisas até fora do cronograma para estar atendendo, né? Para o aluno não ficar sem aula, né? Porque às vezes tem disciplinas que eu tenho a aula, a teoria e a prática. E agora já está acabando a teoria. Então a gente tem Professora, a saúde do idoso tem prática? Não, saúde do idoso não. Saúde do idoso é só teoria. Eu ia fazer uma visita com vocês, eu ia levar vocês lá naquele abrigo lá da Avenida CPA. Mas aí com esse negócio agora, então nem vai dar, né? Eles nem estão aceitando visita lá. Isso é legal, hein?
Então, eles nem estão aceitando a visita lá. Talvez a gente poderia até propor para eles essa pesquisa, né? Para classificar lá. Vocês poderiam até fazer um trabalho em cima disso lá. Seria legal. Mas que esse negócio aí da pandemia, eles não estão aceitando visitas lá, né? Lá é o único lugar, assim, que eu tem um lugar perto do Despraiado, que eu falei para vocês, só que ali as condições de higiene é muito ruim. Então, eu não gostaria de levar vocês lá, não. Lá no outro lá é um pouco melhor, porque ele é mais aberto, né? Ele tem um monte de árvore na frente, tem uns banquinhos para sentar, e tem aqueles pacientes que não pode andar, né? Que fica lá internado, que fica em cima da cama. Mas tem uma área grande no fundo, com mesa, cadeira, que daria para fazer todos esses negócios aqui que a gente viu hoje com eles. Seria bem legal implantar isso lá. E aí vocês fariam a classificação, deixaria lá para eles, né? Lá deve ter uma enfermeira, lá acho que tem uma enfermeira responsável lá. E aí classificaria todo mundo, né? Ia ser um trabalho bem legal. Tá bom, gente? Então tá, ok? Tchau, tchau, boa semana, tá bom? Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau, Até professora. terça. Bom final de Tchau. semana. Tchau. Isabela, Letícia, Gabriele. Leandra.